tá, vamos ver aqui. Achei curioso o título desse vídeo. Ciro Gomes responde Jones Manuel. Tá? É um canal de um cara chamado Tamir Felipe, tá? Que pelo que o chat me informou aqui, é um cirista, né? Um cirista. E aqui no chat, inclusive, estão dizendo que ele é um anticomunista. Não conheço, tá? Não conheço esse Tamir Felipe. Né? Mas me chamou a atenção o título do vídeo. Ciro Gomes responde Jones Manuel. Então vamos ver o que sai disso aqui. Bora lá. Ah, o Tamir, esse que tá gravando o vídeo, tava lá nesse evento com o Ciro. Bacana. Então tá, bora lá. Ainda falando sobre identificação, eu trabalho na internet, aí eu sempre estou expondo nossas ideias na internet, tal, fazendo negócio, react e tal. E por dia eu recebo mais de 20 comentários perguntando o que vocês representam, assim, né? Qual é a corrente política de vocês? Acho que é uma das coisas que eu mais recebo. E eu não sei o que responder, né? Eu não sei. Ainda nessa questão de comunicação, tá? Deveria ser o trabalhismo, né? Mas deveria ser, né? Esse dia, algum tempo atrás, eu fui em outro país, e aí a primeira coisa que eu cheguei lá, eu falei assim, o que é o Corinthians aqui? O que é o Corinthians? Porque aí, se eu entendo que é o Corinthians, eu consigo identificar. Né? Aí eu entendi que lá era o Atlético Nacional. Aí eu conversava sobre o Atlético Nacional, que aí já deu a identificação. Bom, nessa linha, para fazer uma pergunta objetiva sobre isso, na newsletter retrasada, você comentou sobre o caso do PCB e do Jones Manuel, e você faz uma menção ali que é uma coisa que você ainda é meio cético, a questão do marxismo-leninismo, e a questão da mais-valia, eu não entendo sobre isso, mas lá no canal, muita gente que se identifica com o marxismo-leninismo, eles gostam das nossas ideias e tal, eles sempre vão lá perguntar qual que é a nossa diferença, qual que não é, se é, se não é. E aí, não sei. Tem diferença pra caramba, né, cara? O trabalhismo pro leninismo, diferença pra caramba. Bora, vamos ver. Então eu fico essa pergunta, e aí já aproveitando que o Aldo também foi muito tempo do PCB. Do B. O Aldo Rebelo tá junto ainda. Ixi, ou só citou, não sei. Não vi, acho que não tá junto. Qual é a diferença? Qual é a nossa corrente? Qual é a diferença? Se tem diferença. E... Tá ali o Aldo Rebelo. Meu Deus. Acho que é isso. Veja, há uma grave dissonância... Good pergunta? Good pergunta. Tá aí. Tá aí a pergunta. Cognitiva entre os valores. E numa newsletter dessa que eu escrevi, eu tentei frequentar isso, porque eu estou interessado agora em falar a mesma coisa 2 vezes. E uma das vezes eu falo como quem está falando para ninguém que nunca ouviu falar daquele assunto, que é essa tentativa de partilhar as coisas. Então eu começo a dizer o seguinte: de onde é que vem os termos de esquerda e direita e tal? Nesse ambiente aqui eu não precisava fazer, mas vou fazer só para a pedagogia da resposta. Esquerda e direita era assim: o parlamento que foi criado na França para institucionalizar a Revolução Francesa, ali na sequência de 1789, era uma grande aliança entre muitas pessoas diferentes, que tinham um traço em comum destrutivo. As forças sociais eram uma burguesia mercantil, emergente, que começou a ser cobrada de impostos e começou a se incomodar de financiar o clero e a aristocracia francesa. Então se reuniram esses burgueses com o terceiro estado, que era o... Mano, o Aldo tá cantando pra caralho agora. Põe o fone aí, mano. Quem tiver um fone, põe o fone. O Aldo tá cantando a milhão agora, velho. Eu tô tentando identificar qual é a melodia que ele tá cantando, velho. Povão, digamos assim. E para destruir, os consensos são sempre mais fáceis, não é? Então, assim como nós destruímos a ditadura e o consenso depois foi incapaz, até o presente momento, de oferecer uma alternativa ao país, lá a mesma coisa, para a gente não sofrer mais do que... Então, na França revolucionária foi a mesma coisa. Na tentativa de institucionalizar a Revolução, criaram o parlamento, e o parlamento, então, dividiu-se entre girondinos e jacobinos. Os girondinos, todos aqui já sabem, eu estou falando para a internet, eram aqueles mais conservadores. Tá bom, já derrotamos o absolutismo, vamos implantar aqui, quem sabe, uma coisa moda inglesa, de uma monarquia constitucional, vamos limitar o poder de tributar do rei, tá bom por aqui. E a turma mais quente, os jacobinos, diziam: não, nós não fizemos essa revolução só para isso, nós queremos partilhar a terra, acabar com a tralha, com a renda da aristocracia, do feudalismo, etc. Nós queremos avançar. E aquilo deu-se porque os girondinos se sentavam à direita, nas cadeiras da direita do parlamento, e os jacobinos se sentavam à esquerda. Você está contando a origem histórica dos termos, tá? Até aí tá correta a fala dele, sem problema nenhum, tá? Só que a gente tem que lembrar que isso tem que ser, hoje em dia, para ser utilizado, a gente tem que trazer esses termos para o nosso tempo. Mas ok, a explicação do Ciro é isso aí mesmo. Do parlamento. De lá para cá, isso mudou muito. Houve, né, a partir da Revolução Soviética, houve um redesenho do que era ser de esquerda. De novo, beleza, na contramão do Marx e do Lenin. Né? Não, só para provocar, o Jones Manuel é um...
A Gisele me chama, Tami, vem pra cá. Vocês ouviram a Gisele? Me chama, Tami, vem pra cá. Deixa eu Gisele. falar, cara. Também Né? pra cá. Não, só para provocar, o Jones Manuel é um camarada que sabe ler, isso é a homenagem que eu fiz a ele e tal, mas ele partilha disso que eu não partilho mais. Que eu não partilho mais não, nunca consegui partilhar mesmo. No movimento estudantil eu tinha confusões com o PCdoB, lutávamos juntos pelas mesmas coisas e tal, mas eu não entrava aqui. Eu lia compulsivamente a releitura de Marx nos trotskistas, Mandel e não sei o que e tal, e não entrava. Enfim, mas o que é que eu quero dizer? Quando Marx imaginou a Revolução Proletária, ele imaginou quase que como uma rodada do dente, da roda dentada da história, quase como uma coisa fatalista. Portanto, tinha acontecido a Revolução Industrial na Inglaterra, era ali na Inglaterra que aconteceria a sublevação das vanguardas proletárias. Bacana, tudo bem, só vamos sempre pontuar uma coisa. Não há um determinismo em Marx. Tá? Então, assim, não é uma questão inevitável. É inevitável em caso da conscientização da classe trabalhadora e organização da classe trabalhadora. Mas eu tenho que pontuar isso porque senão a gente acredita que o Marx podia imaginar que o capitalismo iria cair de maduro. Não é verdade isso, gente. Tá? Isso não é verdade. Marx nunca disse que o capitalismo iria cair de maduro. Tá? Guiadas pelos estudantes, pelos intelectuais e tal, olha aí o cacuete aqui e tal, e ali acontecia. Não foi ali que aconteceu na velha Rússia feudal. Ih, cacete, não tinha uma classe trabalhadora. Agora sim, o Marx, como ele imaginava o socialismo como superação do capitalismo, ele entendia que era mais propício de acontecer esse tipo de processo onde o capitalismo tivesse mais desenvolvido. E mais que isso, ele inclusive dizia da necessidade do desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo para criar as condições revolucionárias. Então por isso ele entendia que tinha que ser sim na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra era onde o capitalismo, a seu tempo, estava mais desenvolvido. Tá? Mas, de novo, isso não é um fatalismo. Tanto é que o processo vai se desencadear na Rússia. Tá? Industrial não tinha. Transitou, como a velha França, do feudalismo direto para o socialismo real. Depois, mais na frente, em 47, acontece a mesma coisa na China. Também não é em consequência da modernidade. Mas tudo bem. Tanto é que houve uma preocupação na União Soviética em desenvolver as forças produtivas, né? A NEP foi para isso. Olha, nós não vamos conseguir criar uma economia industrial socialista se nós não tiver indústria. Então nós vamos ter que criar indústria. Então a NEP ela vem para atender essa necessidade, que é uma necessidade que o próprio Marx discutiu, que é a necessidade de desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo. Tá? Mas beleza. Que acumulou mais-valia, o processo histórico foi outro. Havia uma ideia, mas o Mao Tse Tung fez uma revolução em cima de uma China feudal, absolutista, feudal, etc, etc, etc. Por isso que eu, né, já agora como provocação e tal, eu não consigo compreender a questão do marxismo-leninismo como praxis, como orientação teórica. Mas, Ciro, olha só. O que o marxismo-leninismo nos fez foi criar uma teorização, né, a partir da prática, ou para a prática, se você preferir, muito poderosa. Porque a partir do que Lenin e demais camaradas conseguiram desenvolver na Rússia, se criou uma formulação para o processo revolucionário em linhas gerais e teóricas, que vai dar certo em todas as experiências que foi aplicado. Porque nós só vamos ter revoluções socialistas que seguiram o leninismo. A experiência chinesa também é inspirada no leninismo. Claro, nós vamos ter ali uma superação do leninismo, que é o marxismo, leninismo, maoísmo, né? Você vai ter uma superação desse processo. Mas a base é a mesma, né? Não há uma negação do leninismo. E tanto deu certo que produziu esse movimento revolucionário. Tá? Então eu não entendo por que o Ciro vai achar difícil, uma vez que a prática é o critério da verdade e a prática nos mostra que aquilo que Lenin teoriza, né, de fato é aplicável, e tanto é aplicável que teve resultados concretos nos processos revolucionários. Para o nosso movimento prático. Eu estou fora. Não acho que seja uma orientação pertinente. E depois eu digo, no meu livro já faço essa provocação, que o capitalismo produziu um sincretismo na Europa, que é a social-democracia, ou o socialismo democrático. Aí uma nuance, né? Mas basicamente é o quê? O território físico da Europa virou o teatro provável de uma guerra, agora nuclear, entre o bloco soviético e o bloco capitalista. Tá, então, peraí, só um pouquinho. Originalmente, social-democracia era anticapitalista. Então, seria uma proposta
de superação do capitalismo a partir das mediações burguesas. Hoje em dia isso está um pouco desconfigurado. Então, hoje em dia o que se chama de social-democracia é o que eu prefiro chamar de social-liberalismo. Esse sim, produto disso que o Ciro está falando, que é esse embate, né, da Guerra Fria, que fez da Europa um local onde o capitalismo necessariamente precisou oferecer melhora na qualidade de vida das pessoas para se contrapor às transformações na qualidade de vida oferecidas no campo soviético. Então você vai ter, entre muitas aspas, um capitalismo mais domado, tá? Mais domado, que conforme houve o enfraquecimento do campo soviético, também houve o enfraquecimento da necessidade desse capitalismo, entre muitas aspas, domado, oferecer qualidade de vida para as pessoas. Tá? Mas na prática é capitalismo do mesmo jeito. Então não há uma crítica à propriedade privada, não há uma crítica à ditadura da burguesia. O que há é a construção de uma rede de proteção social para evitar a radicalização das pessoas à esquerda. Tá? Então veja, o comunismo no campo soviético ele foi tão bom que melhorou a qualidade de vida no capitalismo. Ele foi tão poderoso que melhorou a qualidade de vida no capitalismo. Tá? E o trabalhismo, de onde nasce o PDT, ele não é uma proposta social-democrata, ele é uma proposta trabalhista, tá? Que visa empoderar a classe trabalhadora no capitalismo para que essa classe trabalhadora seja politicamente mais influente e assim se consiga uma maior rede de proteção social, assim se consiga algo que eu não acredito que é possível, que é a domesticação do capitalismo. Domesticar relações capitalistas de produção, na minha interpretação, só é possível num caso, que é o caso do país ser comandado por um partido comunista, produto de um processo revolucionário, que é algo parecido com o que a gente tem na China. Mas veja, eu só acho que é possível isso acontecer na China porque a China passou por um processo revolucionário. Perfeito? Eu não acredito que isso seja possível sem passarmos por um processo revolucionário. E um perfeito exemplo para a gente entender o que eu estou querendo dizer é Salvador Allende no Chile. O Chile não passou por um processo revolucionário, mas tinha constituído-se um bloco que tinha um interesse concreto em superar as relações capitalistas de produção no Chile a partir de uma transição, entre aspas, também democrática. E deu no que deu, que é o que dá sempre. Por isso a necessidade, na minha interpretação, de um processo revolucionário vitorioso, porque um processo revolucionário vitorioso elimina o problema político de se tentar fazer essa transição a partir de elementos trabalhistas ou sociais-democratas, como vocês queiram. Que, na verdade, para mim, não dá nem para ser caracterizado assim, uma vez que o próprio socialismo ele não é um modo de produção. Né? Ele é um processo de transição. Perfeito? Mas vamos seguir. Dos americanos com o Ocidente europeu. E os europeus, então, desenvolveram uma ideologia que tentava um sincretismo. Qual era o sincretismo? Eu vou tentar associar o valor mais comovente do socialismo, que é a igualdade, com o valor mais comovente do capitalismo, que é a liberdade. Aí o Ciro errou. Né? Errou! Porque o valor principal do capitalismo não é a liberdade, né, galera? Todo mundo aqui sabe disso. Qual é o valor central do capitalismo? É a propriedade. É porque se tem uma coisa que não tem no capitalismo é liberdade. Sabe? E isso aí é a intoxicação ideológica do Ciro Gomes, para usar uma expressão que ele gosta muito, no sentido de referendar a mentira de que o capitalismo defende a liberdade. Isso é mentira, pura e simples. Tá? O capitalismo não versa sobre liberdade. O liberalismo não versa sobre liberdade. Trata-se de uma defesa irrestrita da propriedade. Tá? Isso é intoxicação ideológica. Tá? Mas beleza. Individual e as liberdades políticas que acabaram se afirmando, como o Aldo já destacou, como um valor aparentemente definitivo. Pluralismo, liberdade de expressão, enfim. Aliás, Aldo Rebelo é uma criatura que, eu vou dizer assim, perigosíssima, tá? Na minha interpretação, é uma das peças chaves da aproximação da Nova Resistência com o PDT. Nova Resistência é Nasbol, tá?
Portanto, é um grupo que cola com a extrema-direita, que a gente sabe o eufemismo para que é. Nessa semana nós ficamos sabendo que nesse grupo aí, que tem essa aproximação, eventualmente ligação com o PDT, estava inclusive envolvido nos atentados lá do 8 de janeiro. Nós estamos falando de grupos extremamente perigosos. Cuidado, cuidado. Nacionalismo ufanista é característica da extrema-direita. Não caiam nessa ideia de que não, mas eles são trabalhistas nacionalistas. Cuidado. Cuidado, os nacionalistas são os comunistas. Né? Porque esse chauvinismo não é comum ao nosso campo. E esse pessoal ligado ao Aldo, ligado à Nova Resistência, é um grupo ligado à quarta teoria política, dunguismo, tá? Muito cuidado, são reacionários. E o PDT está passando pano para esses reacionários, eles negam, veementemente eles negam. Mas sim, eles estão passando pano para esse grupo reacionário perigosíssimo e na minha interpretação, o Aldo Rebelo é uma ponte entre esses grupos. E ele está ali sendo referendado pelo Ciro Gomes e dizer que o Ciro Gomes não sabe. O Ciro Gomes pode ter qualquer defeito, galera, e ele tem um monte, como todos nós, aliás. Mas burro ele não é. Burro ele não é, tá bom? Sim, etc, etc, etc. Ora, eles organizaram isso para se proteger da confusão que tinha o seu território, suas casas, seus telhados, como a provável vítima de um confronto entre essas duas ideologias. E funcionou, relativamente. Produziram as maiores manchas de equidade humana do mundo. Como? A custa de quê, né, Ciro? A custa de que se construiu o welfare state, né? Mas tudo bem. O bem do argumento... Deixando a propriedade privada nos meios de produção e extraindo pesadíssimas cargas tributárias para financiar a superação da desigualdade e a inequidade, financiando diretamente o transporte, a educação, a saúde, sabe, a seguridade social, etc, etc, etc. Isto foi possível, para não ser muito chato e nem longo, mais do que já fui, mas é só para iluminar a sua tranquilidade. Você pode continuar tranquilo. Fique com essa displicência que é melhor. Deixe os rotulados, é porque eles não têm preocupação com o mérito. É só superficialidade boba. Então o que aconteceu na Europa? Eles conseguiram sustentar esta mancha de superação da equidade com liberdade porque eles tinham duas pernas que depois a história cuidou de remover. E é nesse drama que nós estamos hoje. Quais eram as duas pernas? A exploração imperial, colonial. A Inglaterra estava na Índia, a Inglaterra estava no mundo árabe, a Inglaterra estava na China, enfim, a Alemanha tal, a Itália estava, todos na África e tal. Então a exploração colonial, imperial, dava a ele excedentes para eles pagarem essa superação da miséria e da desigualdade. Basicamente o que acontece até hoje. Se hoje a gente tem a qualidade de vida e relativa baixa desigualdade na Noruega, é porque a Noruega continua fazendo prática imperialista. Suécia, Noruega, Dinamarca, continuam sendo potências imperialistas. Né? Então por isso que assim, eu não consigo acreditar na social-democracia porque ela é inviável, ainda mais no sul global. Não existe social-democracia sem imperialismo, gente. Sem transferência estrutural da riqueza, sem a manutenção da pobreza para além das fronteiras onde é praticada a dita social-democracia. Para financiar o welfare state do estado de bem-estar social no nosso Portugal. O Aldo tá cantando a milhão, velho. Que viagem é essa, velho? Que era o sincretismo entre socialismo e capitalismo. E a outra perna era... Também não subscreva essa ideia de sincretismo. Não tem nada de sincretismo, é capitalismo mesmo, tá? Capitalismo mesmo. Só que o capitalismo ele funciona assim. A depender da conjuntura, ele vai ter que oferecer um pouco mais para a classe trabalhadora. A depender da conjuntura, um pouco menos. Mas vejam, as relações políticas não são alteradas, gente. Não é nenhuma questão de não alterar as relações de produção, que continuam sendo capitalistas. As relações políticas continuam sendo dominadas pelo capital. Então não tem sincretismo nenhum. É apenas um mecanismo de defesa do capitalismo. Tá? Mas bora lá. Solidão tecnológica na concorrência. Então, a emergência de um padrão de consumo moderno, de base tecnológica sofisticada, tinha neles, com os americanos, solidão absoluta. Ninguém contestava. Então, eles metiam naquele produto qualquer preço, qualquer ineficiência. Quem quisesse comprar, pagava. O que acontece? Solidão tecnológica. Então, o que acontece? Emerge primeiro no Japão, depois explode nos tigres asiáticos e agora arrebenta com mega escala na China. Um produto industrial tão moderno e sofisticado quanto,
só que pelo modo de organizar suas economias políticas, desonerado da cunha fiscal do welfare state. Resultado, quebra a economia europeia. Entra em estagnação a economia europeia e surge o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma resposta pragmática que os intelectuais europeus, especialmente ingleses, franceses, alemães e italianos, criaram como uma resposta prática àquilo que era uma evidência. O produto industrial europeu não consegue mais competir em terceiros mercados e nos seus próprios mercados porque tem uma cunha fiscal muito alta. Essa explicação não me convence, porque o neoliberalismo ele começa a ser gestado ainda nos anos 70. Antes desse processo que o Ciro está descrevendo acontecer. Né? Nos anos 70, a China tinha uma posição completamente diferente no mundo. O Japão, de fato, vinha crescendo, mas inclusive com a chancela e apoio dos Estados Unidos, fazendo inclusive do mercado interno dos Estados Unidos o principal consumidor dos industrializados japoneses. A minha explicação para o neoliberalismo é outra completamente diferente, tá? A partir do enfraquecimento do bloco soviético, não houve mais a necessidade de garantir a qualidade de vida na Europa. Simples assim. E aí é aquilo que eu falei, o pêndulo do capitalismo ele começa a mudar. Então você vai desmontar o Estado, que é basicamente isso que diz o neoliberalismo, você vai desmontar o Estado para quê? Para concentrar mais a riqueza, para aumentar a fortuna dos mais ricos, para aumentar o poder político, né? Colocando as economias nesses piloto automático, né? Que a gente vê por aí. Então, assim, não era uma resposta, tá, ao desenvolvimento fabril o neoliberalismo. O neoliberalismo ele é simplesmente uma forma do capitalismo continuar aumentando o processo de realização do capital, concentração do capital e concentração do poder político no polo desenvolvido do capitalismo. Tá? É isso que acontece. Então você vai ter, a partir do início dos anos 80, a implementação disso que já estava sendo gestado. Porque, gente, o neoliberalismo, ele faz, na verdade, uma crítica ao keynesianismo, editando, por exemplo, a teoria quantitativa da moeda. Então aquele debate que a gente vai ter entre o Keynes e o Hayek, lá, para tirar a economia capitalista da crise, ele é esquecido temporariamente. Para quê? Para que se criassem condições de aumentar a concentração da riqueza. Aumentando a concentração da riqueza, você vai privilegiando os polos onde você tem maior concentração de capital. Veja, de 2008 para cá, mais uma vez, esse mainstream neoliberal começa a ser posto em xeque. Porque aquele que começa com o monetarismo do Friedman lá, no final dos anos 70, ele vai evoluir para os modelos de expectativas racionais, que é apenas uma forma mais refinada, mais moderna de reeditar a teoria quantitativa da moeda, que é o mainstream econômico hoje em dia. Só que esse mainstream econômico de 2008 para cá está em xeque. Por quê? Porque os remédios para consertar a crise capitalista nas economias desenvolvidas simplesmente não dão mais certo, sem que haja uma maior intervenção do Estado. Então é por isso que, por exemplo, agora a gente está vendo os Estados Unidos repatriando fábricas. Porque, olha, não seja, talvez, mais momento de mantermos, perfeito, essa política neoliberal. Então o pêndulo do capitalismo pode começar a estar rumando, perfeito, mais uma vez, tá? Para um capitalismo mais intervencionista, por própria necessidade do capital. Tá? Sucede daí, obviedade, vamos diminuir a cunha fiscal, diminuir o Estado, diminuir o custo do Estado, reduzir uma dimensão mínima de baixo custo e deixar o laissez-faire, a livre competição, fazer o serviço. Se eu fosse um lorde inglês, naquela data, Margaret Thatcher e tal, eu não teria muita dúvida, não. A proposta ganhou os intelectuais, e a esquerda europeia rendeu-se, prostrou-se a essa mitologia, porque o componente fático era muito contundente. Só que o povo reagiu e não aceitou o desmonte. Porque nunca houve... A social-democracia tinha como um dos objetivos enfraquecer a esquerda. Enfraquecer o poder político transformador da esquerda. E aí a esquerda europeia passou a entender apenas que, olha, se nós nos sindicalizarmos, tivermos sindicatos fortes, esses sindicatos vão poder brigar por direitos e tá bom. Mas da mesma maneira que eles deixaram os sindicatos crescerem, né? A Suécia, por exemplo, que constrói o seu desenvolvimento com uma taxa de sindicalização de 80%. O que eu defendo, acho ótimo. O problema é que a partir do momento que isso deixou de ser interessante para o capital, isso foi desmontado. Ainda mais rápido que a própria construção desses processos. Aí a crise,
a Europa sem líder, sublíderes na Alemanha, sublíderes na Itália que está ingovernável, sublíderes na Espanha, sublíder. Quem está melhorzinho é Portugal, sublíder na Inglaterra. Você imagina as pessoas que estão se sucedendo nesses países centrais do mundo numa hora dessa, sublíderes. E a esquerda brasileira e latino-americana, por nossa causa, imediatamente se prostra a essa mitologia. E como a esquerda é generosa, solidária, humanista, o que ela faz? Se refugia na política social compensatória, bolsa isso, bolsa aquilo outro, e se refugia no solidarismo difuso, na hiperfragmentação da sociedade, nos seus interesses legítimos, mas que somados não dão no interesse geral, o identitarismo exacerbado. Então o que você é? Eu sou um socialista democrático. Eu sou pela igualdade entre as pessoas e acho que a responsabilidade... Assim, eu vou encerrar por aqui, porque na verdade ele não respondeu o Jones, ele discorreu aí a sua interpretação da história. E se definiu como socialista democrático, saca? Que primeiro é uma redundância, né? Todo socialismo ele é democrático, uma vez que o capitalismo não é democrático, né? Ele é uma democracia burguesa, então ele é uma democracia para aquele 1% ou para aquele 0,1%, né? Agora, o PDT, eu nem estou falando do Ciro, mas o PDT deveria ser um partido trabalhista, que não é um partido que luta pela superação do capitalismo, mas um keynesianismo mais forte, sabe? Seria a origem, vamos dizer assim, do trabalhismo, né? Um Estado comandado pela classe trabalhadora que não visa eliminar a propriedade privada. Eu não acredito nessa proposta, gente. Eu não acredito que essa proposta seja possível, tá? Ela inevitavelmente degringola, na minha interpretação, tá? Agora eu não sei dizer se o Ciro é isso aí não, né? Porque o que a gente vai dizer que o Ciro é? Depende, né? Que Ciro que a gente tá falando, né? Depende de que Ciro que a gente tá falando, porque o Ciro pode ter esse discurso aí, mas ao mesmo tempo ele tá sentado do lado do Aldo Rebelo, subscrevendo o Aldo Rebelo, que a gente sabe que tipo de ideologia tem, né? Então beleza, acho que valeu aqui, né? E vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se vocês gostaram, beleza?